A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que hoje nós íamos ter culto na nossa igreja, mas por causa do coronavírus, por precaução, para precaução de todas as famílias, não vai ter. Mas como Deus deu essa palavra, eu quero compartilhar com os irmãos, que está em Êxodo, capítulo 2, versículo do 1 ao 4, que diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-lhe por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs no junco à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. Amém, irmãos? Então, que Deus venha falar conosco um pouco, falando comigo, com os irmãos, que venha falar com cada um de nós, nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Atualmente, o que nós temos visto? Nós temos visto pessoas tomando um monte de remédio, depressivas, com medo da morte, ainda mais agora com esse coronavírus. Antidepressivo. Por que será que estão tomando tanta coisa, assim, tanto depressivo, precisando tanto dessas medicações? Porque perderam as esperanças, Nós perdemos as esperanças. E hoje eu queria compartilhar com os irmãos sobre a vida desta mulher, que na Bíblia ela não tá, no início aqui não foi nem falado o nome dela, de tão pequenina que ela era, mas de uma grande lição que ela tem para nos dar hoje, Talvez ela não foi a atriz principal, mas ela tem muita lição para nos ensinar hoje. Todos conhecem, ela foi mãe de um grande homem, de um libertador que foi Moisés, Então, ela tinha essa virtude, ela tinha a virtude da esperança. Nos momentos mais difíceis na nossa vida, é difícil a gente acreditar nas muitas vozes que chegam até nós, Mas nós não podemos perder a esperança e acreditar nessa esperança, que essa esperança é Jesus Cristo, Então, quando nós estamos numa prova, pensamos que nós não vamos conseguir, que nós não vamos conseguir sair dela, que no meio dela a gente se sente fraco, oprimido, nós sentimos que nós não temos ninguém por nós, Mas Deus vem lá e nos mostra que Ele é o caminho, que Ele vem nos ajudar, a vencer todas essa batalha. Então, o que nós vamos aprender hoje, eu também, com a vida desta mulher, mãe de Moisés, uma grande mulher, Joquebede. A primeira vez que eu vi esse nome, eu falei, meu Deus, quem seria essa pessoa? E essa pessoa tão pequenina na Bíblia nos traz tanto ensinamento hoje, E Joquebede vem nos ensinar 3 grandes lições. Que uma delas é que a esperança, ela nasce, ela cresce no silêncio. Imagina Joquebede, ela estava gestante e foi decretado, o faraó decretou que ia matar todos os meninos, todas as crianças nascidas, meninos, iam ser mortos. O que ela podia fazer, irmãos? Fazer um impeachment? Processar? Ela não tinha isso lá. Ela não tinha nada para fazer. E ela ficava depressiva, eu acredito, deprimida, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu filho nem nasceu e ele já está condenado à morte. É uma angústia muito grande. E ainda, apesar dela esconder toda essa gravidez, por todo esse tempo, ela conseguiu esconder um menino por 3 meses. Então, essa criança ficou 3 meses escondida dentro do seu lar. Então, muitas vezes, irmão, nós estamos dentro dos nossos lares, estamos dentro das nossas casas, e só Deus sabe o que cada um de nós passamos, Só Deus sabe o que cada um de nós passamos. E é lá dentro da nossa casa, é no silêncio do nosso lar, que Deus vem nos ensinar grandes coisas. Ela não tinha saída.
Como que ela ia esconder uma criança que chora? Porque uma criança pequena chora, chora. Muitas vezes ela poderia ter chorado junto ou cantado. Eu não sei, que a Bíblia não nos relata isso, mas eu acredito que Deus estava com ela em todos os momentos, né? Mas às vezes, irmãos, ela só tinha uma saída única, que era esperar que Deus estava cuidando do futuro do seu filho. Era a esperança. Mas na sua mente, ela poderia estar falando assim, mas e agora? Vai chegar a hora em que eu não vou conseguir esconder mais essa criança. Ele já tem 3 meses, daqui a pouco ele vai querer andar, vai falar, e eu não vou conseguir esconder essas crianças. Muitas coisas me veio na mente dela. Eu acredito que ela deve ter pensado muitas coisas. Às vezes a vizinha dela, o filho já tinha morrido. Às vezes alguém, porque o inimigo é assim, irmãos, coloca nesses momentos mais difíceis, coloca as palavras na nossa mente. Então nós temos que vigiar na nossa mente. O que tem colocado na nossa mente é esperança? Ou nossa, já matou um monte de gente, o meu é o próximo, né? Muitas vozes poderia Joquebede ter escutado, mas ela preferiu escutar a voz da esperança, a voz de Deus. Geralmente é ao contrário, né, irmãos? Primeiro a gente escuta as vozes, muitas vozes hoje em dia que a gente escuta do Facebook, muitas vozes no nosso vínculo de amizade, muitas vozes de até pessoas que não é nossos amigos, nós escutamos e deixamos para escutar a voz de Deus por último. Então, infelizmente, a gente às vezes passa por alguns momentos difíceis porque a gente não escuta a voz verdadeira, a voz que nos vai dar a verdadeira direção. Nós já passamos por milhares de situações assim, né? Quem não já passou que às vezes no seu silêncio não podia falar para ninguém? Quantas vezes eu e você foi na igreja sorrindo, louvando a Deus, e todo mundo falava, olhava para você e falava, nossa, que mulher de Deus, mas ninguém sabia o que você e eu estava passando dentro de casa, né? Muitas vezes só você e Deus sabe o que você passa dentro de casa. Às vezes você é oprimida, às vezes acontece violência psicológica com você, às vezes você é injustiçada. Muitas vezes você tem um filho que você não consegue passar a palavra de Deus para ele. Muitas vezes você tem um marido que não te ajuda, que pelo contrário só te condena. E muitas das vezes a gente passa em silêncio, igual Joquebede, porque não tem saída. Não adianta eu contar para ninguém, ninguém vai me ajudar. O que fazer no meio dessa tribulação, dessa opressão? Escutar a voz de Deus, né? Bom, quantos de nós passamos por essas feridas, por frustrações, por colapso, quando parece que até Deus se cala, né? Quantas vezes a gente às vezes não falou, mas a gente pensou, meu Deus, será que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? Será que Deus não está vendo? Às vezes vem na nossa mente tirar a nossa vida, não tem mais saída. Esquecemos que depois desta vida ainda tem outra, ou de bênçãos ou de tribulações, mas a gente passa por isso na nossa mente, de tirar a nossa vida, de acabar com todo sofrimento. Esquecemos às vezes de escutar a voz de Deus. A gente temos que ter cuidado que a gente coloca na nossa mente, porque às vezes, irmãos, nós colocamos coisas que levam à morte. Às vezes o inimigo posta no teu coração, na tua mente, chega, vai lá, abre a sua porta de remédio, toma seus remédios, toma tudo, morre, encerra. Mas ele é mentiroso, né? E nós sabemos muito bem que não encerra. Quem tira a sua própria vida, infelizmente, vai para um caminho de perdição. Mas nós temos que saber que voz que nós temos que escutar. Porque às vezes a gente não escuta a voz de Deus porque nós estamos falando demais. A gente fala, mas a gente não para. Porque para a gente escutar a voz da esperança, para a gente escutar a voz de Deus, nós temos que se calar, fechar a nossa boca, ouvir. Muitas vezes a gente não consegue aquilo que Deus tem, porque às vezes você não para ouvir. Porque Deus dá estratégias para a gente conseguir
passar por todas as tribulações. Ele dá estratégia. Às vezes a gente não acredita na estratégia que Deus dá, né? Porque várias estratégias de Deus, às vezes é incompreensível a voz humana, a vida humana. Moisés, quando abriu o mar, Deus falou o que para ele? Pega uma vara. Às vezes na vida humana a gente pensa assim, pega uma vara para abrir um grande mar. Uma vara. Essa é a estratégia que Deus? Essa é a estratégia de Deus. Às vezes Deus fala assim, muitas pessoas estão guerreando contra a gente, muitos soldados querem nos matar. Deus fala assim, vai louvar. A estratégia agora é louvar. Fala, gente, mas como que a estratégia de Deus é louvar? A estratégia seria de uma guerra, não é aprender arco e flecha, é aprender como atirar, é aprender as estratégias. Não, Deus manda eu cantar no meio da guerra. A estratégia de Deus, a princípio, parece irreal, mas é a perfeita. Por mais que você não acredite que Deus está falando para você, creia, porque é o melhor caminho que Ele tem para fazer. É a melhor coisa que nós temos que fazer. Nós temos que olhar a janela, porque nós temos várias janelas da vida. Nós temos a janela da tristeza, a janela do que eu não consigo, a janela do que eu não posso, a janela do que está vendo? Deus te abandonou, mas nós temos que abrir a janela daquela assim, lembra do que Ele já fez por você? Lembra de que Ele já te livrou de várias situações? Lembra de quantas vezes você, humilhada, chorando na sua casa, no chão da sua casa, Deus virou para você e falou, calma, porque é meu. E Ele agiu grandemente, que agiu tão maravilhosamente que você falou, meu Deus, que poder que esse homem tem, que esse ser tem, que meu pai tem. Então nós devemos ouvir e abrir a janela disso. Lembra o que Deus fez para você? Eu lembro. Quantas vezes a gente no meio da tribulação a gente esquece um pouco, mas nós devemos olhar o que Deus já te livrou até hoje. Olha essa janela, não olha a janela do medo, a janela da frustração. Quantas lutas Deus já livrou, quantas doenças Deus livrou. Por que você está olhando nesta janela? A janela do desespero. Olha a janela da fé, da esperança, né? Devemos olhar nesta janela. Deus quer que nós olhemos nela. Quantos jovens, mulheres e crianças estão morrendo neste mundo? Mais de 60 mil pessoas já morreu até fevereiro do ano 2020. Olha quanta gente já morreu, gente. E com esse vírus, tanta gente está morrendo. Mas você está vivo. Você está vivo. Vivo para glorificar o nome do Senhor Jesus e orar por tantas pessoas que estão sofrendo. Você está vivo. Joquebede não tinha nada que fazer. Nada. Era simples uma mulher. Uma simples pessoa. Ela não podia fazer nada contra o rei. Hoje a gente não gosta do nosso presidente, a gente faz um impeachment. Hoje a gente não gosta do nosso colega, a gente coloca tudo na rede social sobre a vida dessa pessoa. Ela não podia fazer nada. Ela não tinha nada. Eu olhava para os lados, ela não tinha nada para fazer. Mas ela tinha uma coisa que muitos de nós estamos perdendo. Ela tinha esperança. A esperança. Ela tinha Jesus. É isso que nós devemos fazer. No meio da situação difícil, a gente tem que ficar em silêncio para escutar a estratégia correta de Deus. Deus age nas estratégias que nós não compreendemos, né? Qual foi a estratégia que Deus deu a Joquebede? Jogue o menino no rio. Parece estranho, né? Às vezes Joquebede pode ter sido como eu e você, de repente muitas vezes a gente falhamos. Joquebede deve ter falado, Senhor, o Senhor quer que eu jogue o meu filho no rio? O Senhor não está entendendo, eu não quero matar, eu quero salvar. Mas Joquebede não fez isso. O que ela fez? Ela obedeceu a voz de comando do seu Deus. Ela fez uma cesta de junco, arrumou toda a cesta, pôs o menino no cesto e jogou no rio. Talvez eu e você possamos falar assim, nossa, que Deus é esse? É um Deus que a gente servimos,
é um Deus que, apesar de você não estar vendo, você deve crer, porque o caminho que Ele faz é maravilhoso, a estratégia que Ele faz na minha e na sua vida, ela é dar certo, porque hoje eu vejo o que acontece agora. Deus vê além, Deus já sabe o que vai acontecer com a minha e a sua vida. Ouça, obedeça o comando. Assim Joquebede fez. Ela pegou a criança, colocou no cesto, e a irmã foi vendo ao caminho. Ela obedeceu, ela creu. Parece estranho o que está acontecendo na minha e na sua vida. Parece o fim do mundo que tem acontecido nas nossas vidas, com esse vírus que está matando tanta gente, fazendo a gente ficar todos isolados dentro de casa. Mas agora não é hora da gente criticar a estratégia de Deus. Agora é hora da gente juntarmos e orarmos juntos para um bem comum. É hora de a gente se fortalecer e, acima de tudo, não perder a esperança. Que a esperança vem de Jesus. E ela fez. Ela levou esse menino no cesto. E Miriam, sua irmã, o acompanhou. Esse menino não tinha nem nome ainda. Tinha recém-nascido. Ele estava indo. Só que Deus, Ele é tão maravilhoso. Deus, Ele que monta o roteiro da nossa vida. Ele faz o nosso roteiro. Ele é o nosso Senhor. Se quantas vezes eu e você fala, meu Deus, Tu és o Senhor da minha vida, mas quando o Senhor da tua vida fala, faça isso, você não faz? Por que Ele é teu Senhor? Não é teu Senhor, porque Ele fala, faça. Você questiona, assim, não, desse jeito que Deus falou, não está certo. O meu jeito é melhor. Não, Senhor, eu não vou jogar esse menino no rio. Não, Senhor, eu não vou me calar na hora da briga, Senhor. Senhor, não, eu não vou orar pelas pessoas que estão me perseguindo. Não, Senhor, eu não vou. Não, não é assim. Nós temos que crer, porque o que Deus tem para nós, o que Ele falou no meu e no seu coração, esse vai dar tudo certo. É o que aconteceu com Joquebede. Apesar de tantos problemas, tantas crianças morrendo, porque não morria as crianças do faraó, morria só dos judeus. Ela podia falar assim, que Deus é esse que permite pessoas cristãs sendo mortas? Não questione, irmãos, Deus sabe de tudo. Deus se levantará. Quantas vezes eu e você passou por momentos difíceis? Eu creio em minha memória, irmãos, que eu passei por tantos momentos difíceis há um tempo atrás, que eu tive a certeza no meio, porque no começo a gente duvida, mas no meio eu tive a certeza, eu falei que o meu Deus se levantará, assim como Jó falou, o meu Deus se levantará e lutará por mim. E Ele faz no tempo dele. É errado? Não, no tempo certo, no tempo da bênção. E Joquebede pôs esse menino e acompanhou. O que ela podia fazer? Obedecer. E o que aconteceu? Os irmãos conhecem a história, quem não conhece a história, o cesto chegou até a filha de Faraó. E ele chegou até lá, a filha de Faraó. E a filha de Faraó se apaixonou por aquele bebê. Sabia que era hebreu, sabia que não era da sua descendência, mas Deus é tão maravilhoso que abriu os olhos da filha de Faraó e fez com que ele se apaixonasse por essa criança. E deu o nome de Moisés, porque significa retirado das águas. Deus livrou aquela criança. E além de livrar esta criança, porque você poderia pensar, nossa, nesse rio tem jacaré, tem cobra, tem animais, tem correnteza. Não, irmãos, não pense nisso. Olhe e foque para Jesus. Se Ele mandou você fazer, Ele vai abençoar todos os caminhos. Ele vai guardar todos os seus caminhos. E assim o fez. Ainda para ser mais maravilhoso esse Deus, irmãos, a filha de Faraó falou, meu Deus, eu tenho essa criança. Eu quero essa criança, mas eu não tenho dor de mamar. Eu preciso de alguém que me ajude, que ame essa criança e que cuide dessa criança. E me ajude a amamentar essa criança. Aí Miriam, como estava acompanhando a irmã dele, o que ela fez? Eu conheço alguém. Esta mulher, ela pode ajudar. Miriam correu e foi até a mãe e falou, mãe, o meu irmão está vivo. E a filha do faraó está com ele. Foi como? A filha do faraó está com ele. E ela quer uma pessoa para poder amamentar, para cuidar, e ainda vai pagar por isso. Então, olha que maravilha, Joquebede voltou, pegou o seu filho e cuidou.
E os irmãos já conhecem a história, né? É uma história maravilhosa, porque Moisés foi um grande homem. Moisés, um homem, um libertador do seu povo, que ele conversava com Deus. E ele fazia uma coisa, ele falava, eu não sei falar, mas não precisa saber falar, irmãos. Precisa só obedecer, né? É só obedecer a palavra de Deus. Primeiro, irmãos, vocês têm que estar em silêncio para ouvir o que Deus está querendo falar com vocês. Seguir a estratégia que Deus vai dar. Mesmo que para você pareça irreal, para você pareça que não vai dar certo, mas siga a estratégia de Deus. Eu sei que é maravilhoso, né, irmãos? Mas na hora que aquela mulher, a filha de Faraó, pegou aquele menino, eu lembrei daquele louvor, né, que é da Vanilda Bordieri, que fala assim, esse é hebreu, mas agora é meu, vou lhe adotar e meu filho será. Eu só preciso de alguém que eu possa chamar, eu preciso de alguém com amor para cuidar dele. E assim a filha, a irmã o chamou, a própria mãe, para cuidar do seu filho. Irmão, Deus é Deus, Ele vai livrar livrar a gente de toda essa morte, de toda essa perseguição. Se você está passando alguma opressão, irmão, creia. Deus é Deus, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é Deus de provisão, pode fazer coisas. Deus pode fazer coisas que você nem acredita, irmãos. Mas você não precisa acreditar, você não precisa imaginar, você precisa crer que vai fazer. Deixa na mão dele. Ele vai agir, irmãos. Tem esperança. Esperança do cristão é Jesus. Jesus está no nosso lado. Ele vai fazer de tudo para nos ajudar, porque Ele é um Pai bondoso. Creia, irmãos, receba essa palavra em nome de Jesus. Essa palavra veio para mim e eu acredito que veio para cada um dos irmãos. Creia no Senhor Jesus, que Ele é a nossa esperança. Não importa o que eu e você estamos passando, o que importa é que Deus se levantará, Deus vai fazer. Deus é Deus de Todo-Poderoso, Deus é fiel, irmãos. Deus é Deus, vai sempre nos livrar, vai sempre livrar você, irmãos. Deus é Deus, Ele é o nosso Deus maravilhoso. E Ele fez aquele filho daquela mulher tão simples, com medo de tantas lutas, ser um grande homem que libertou o seu próprio povo. Creia, irmãos, em nome de Jesus, juntos nós vamos passar por tudo isso. Se você está passando por mais alguma coisa, irmãos, que não seja isso que tenha acontecido, receba essa palavra em nome de Jesus. Creia em Jesus Cristo, porque Ele é a nossa esperança. Amém.